E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Carpete Vermelho e hoje com um Papeando 10, com coisas interessantes. E pera aí, o que tá acontecendo aqui embaixo? O Miguel tá faltando, infelizmente Miguel teve uma semana muito puxada e aí ele não vai conseguir participar dessa live do Papeando. E ué, cadê o Pascute? Pascute. Pascute. Olá, Eita, Pascute! tudo bem? Espero que você. Ó, 5 de novembro tá chegando, mano. Não vai explodir nada, não, tá? Ué, já até plantei as bombas no parlamento? Espero que não seja o nosso. Pelo menos não o nosso. Ou o nosso também, você faz o que você quiser. Parou. Antes de sairmos dos reclames do Plim Plim, não se esqueçam, curta o vídeo, assina o canal, aperta no sininho para receber notificações e bora pro vídeo. Bom, pegando todo esse clima, proximidade com o 5 de novembro, e aproveitando que nesse último final de semana estive eu fantasiado de ver, passando um calor daqueles assim, eu acho que o que eu suei, eu emagreci uns 2 Dois. quilos, pelo menos. Vocês puderam ver a gente fantasiada nos stories no sábado, eu de cultista e o Pascucci de V, e o Miguel de um doutor, Tomorrow, Dr. Moreau do D20, do jogo lá do laboratório do Dr. Isso, sanatório do Dr. Moreau, lá que a D20 tá lançando. então, eu aproveitando esse clima, eu gostaria de falar dessa história, que é tão interessante, também falar um pouco sobre as obras, do Alan Moore, em principal aqui a queridíssima V de Vingança, essa obra que eu tô lendo ela de novo porque eu li ela em versão digital há um tempo, e depois que eu consegui comprar, né, a HQ não teve jeito, né, queria ler no contato físico, já assisti o filme algumas vezes, embora eu acho que o filme era muito melhor antes de eu ler a HQ. Mas, de todo modo, é uma história que vale muito a pena ser comentada, porque a genialidade do Alan Moore em escrever essa história é algo assim que, olha, eu não consigo imaginar outro autor escrevendo algo, talvez no mesmo nível, eu diria. Eu acho que até teria, mas eu acho que não na genialidade que tem pra passar nisso em uma história de quadrinhos. O Alan Moore ele é simplesmente genial por esse motivo de conseguir trabalhar quadrinhos de uma maneira, a questão narrativa, muito inteligente, muito inteligente. Sim. Eu acho que, lógico, de um jeito muito diferente que alguns quadrinhos americanos, de autores americanos, né, norte-americanos, Uau. e autores orientais, o sul-coreano, japoneses, que são os mais famosos no caso da Ásia. Então ele é um dos grandes nomes, junto com o Neil Gaiman e com outros autores, mas principalmente com o Neil Gaiman, que é outro destaque, de narrativa de quadrinhos no geral. Então é muito mais reflexivo, é muito tipo, o texto não é bobo, as histórias não são arrastadas ou alongadas, elas têm o tempo correto, é esse e ponto, fim, acabou. A história do personagem já foi contada, próximo. E esse que é o legal. Eu acho que o Alan Moore, ele foi um passo muito importante para fazer esse tipo de coisa no mercado norte-americano, que tava sofrendo assim horrores por conta principalmente da lei de censura que tava tendo dos quadrinhos norte-americanos, e o Alan Moore chega como a primeira leva de... o primeiro autor europeu a chegar nos quadrinhos americanos pela DC, com o Monstro do Pântano. Ele fez outros heróis, mas com o Monstro do Pântano foi o que destacou tudo. Ele trabalhou com o Superman, ele trabalhou o fim do Superman antes da Crise das Infinitas Terras, e fez um trabalho muito bom. Muita gente gosta desse final do trabalho do Superman, mas o que ele fez com o Monstro do Pântano é simplesmente Ele épico. começou até mesmo antes, né, da DC. Ele começou na Marvel, né, na Marvel britânica, então ele trabalhou com alguns heróis, inclusive ele trabalhou com Star Wars, né, a gente estava comentando aqui antes da live. Star Wars. Tem uma história de Star Wars escrita pelo Alan Moore.
Não é mais não gosta canon. muito, Não é mais não é mais canon. canon. É Ele já Legend. disse que o que eles pediram para ele não era algo que ele gostava, e ele disse que não gosta muito de Star Wars. Então, Doctor as Who histórias de também, ele Alan Moore de Star escreveu e Wars, também não gostou nem um pouco. é Tanto que verdade. a. Tanto que até a BP. Não sei se é a BBC que faz, enfim, o estúdio que Isso, cuida de Doctor Who queria adaptar alguns quadrinhos que ele fez e ele falou não. É isso, não, ponto. O Alan Moore é que ele não é muito fã de adaptações, né? Mas, até porque, para quem não conhece as histórias, ele pediu para arrancar o nome dele de todos os filmes, todas as obras que ele fez o quadrinho. E fizeram o que ele falou, ó, isca, não me põe nisso. Em especial da DC Comics. Principalmente, tanto que no filme V de Vingança não tem o nome dele nos créditos. Watchmen não tem nem no filme, nem na série. Se lançar outra, ele vai pedir Da animação da Piada Mortal também, não tem. Ele falou, Mortal não tem. quisca. Existe uma única obra, que ele permitiu que o nome dele ficasse, que é um episódio da Liga da Justiça. E eu não lembro agora o certo nome do episódio, mas é um episódio em que é aniversário do Superman e um vilão prende uma flor no peito dele. Aí vai a Mulher Maravilha e o Batman na Fortaleza da Solidão, encontram isso, e é um episódio sensacional. Trabalha um lado emocional do Superman, porque a gente tá falando de um desenho infantil, né, de certo modo. Tudo bem que aquele desenho ele é infantil, mas não tanto. Tanto que hoje eu ainda assisto e falo, caramba, que obra sofisticada. E é uma obra que mostra o Superman, ele tem sonhos dele em cripto, ele tem um filho, ele tem uma família, ele vê que tudo aquilo não é real. Dá um choque, assim, é sensacional. E é a única obra que ele permitiu que colocasse o nome dele, porque, se eu não me engano, ele disse que aquilo sim estava bem feito. Que aquilo sim, finalmente, né? Não Acertaram. as besteiras que geralmente fazem. E falando em besteira, falar um pouco do filme do V de Vingança, né? Que acaba sendo, de certo modo, o tema principal. Feito pelas irmãs Wachowski, né? As mesmas diretoras de Matrix. Matrix, é verdade. Mesmas diretoras de Matrix. Então é muito importante, porque eu acho que é o primeiro filme depois da trilogia Matrix que elas fazem. Acho que talvez tenha algum outro filmezinho no meio, mas de grande porte, com certeza foi o V de Vingança. E aí todo mundo, tipo... Naquela época eu era muito criança, mas você imagina... o primeiro Matrix maravilhoso, o segundo mais ou menos, o terceiro... E aí pegou, tipo, V de Vingança, que, tipo... Cara, é um dos principais quadrinhos do século XX. É um dos quadrinhos que ajudou a criar o selo Vértigo na DC Comics. Verdade. E aí você, tipo... E aí? E aí? Como se adapta a isso? E pior, né? O problema é que não só teve essa questão do Matrix, que elas meio que beberam um pouco na fonte do que já tinha dado certo. Tanto que, se você observar, é que eu vi a versão dublada, mas quem faz a voz dele na versão americana é o Agente Smith. Tem uma cena, aquela cena que é clássica, onde ele joga as facas e sai matando o pessoal do partido, que ele fala, ideias são a prova de bala. Aquela cena, ela é o Matrix do V de Vingança, ele jogando as facas em câmera lenta, girando, e acerta. Tudo aquilo, ela é tão estranho, porque... Ele funciona um pouco porque a pessoa que tá assistindo pensa, é um quadrinho, então é meio escrachado. Só que V de Vingança não é isso. Exatamente, não é um quadrinho convencional de porradaria, de lutas épicas. Não, é um quadrinho pra você pensar. São muitos diálogos, tem aventura, tem ali uma cena outra. Tem, mas... Não é o foco. E o filme inverteu completamente isso. Então o filme, eu gosto até de brincar, é um filme de super-herói que nem os da Marvel hoje, cheio de piadinha, de coisa assim, só que do V de Vingança, o que é meio esquisito, sabe? Parece que... Foi V de Vingança que começou a trazer essa ideia dos filmes da Marvel, de heróis super engraçados e animados. Eu acho que X-Men tem mais essa fonte, porque X-Men, o primeiro filme do Homem-Aranha, tem mais nisso daí, mas... eu entendo, ele ajudou a colaborar nisso. Ele ajudou. Aquela cena dele de avental fritando o ovo me pega, sabe? Tudo bem, na HQ, ele não é uma pessoa... Nossa, eu sou sério, eu sou sombrio. Ele é bem humorado, mas algumas coisas que acontecem no filme chegam a ser um pouco ridículas.
Então, gera um certo estranhamento numa obra que, como um todo, é tão séria. Inclusive, no prefácio do David Lloyd, que é o artista, essa minha versão ela tem aqui, né, um textinho deles, não sei se vai dar para aparecer. É muito bom, que ele fica todas as linhas falando sobre ele entrando num pub e vendo um monte de coisa alegre na TV. Aliás, um monte de coisa alegre na TV. Aí quando chega no noticiário, a esposa do dono do bar desliga a TV. Aí ele pega e depois vai embora. Ele fala, porque agora não iam ter mais pessoas alegres e sorridentes. E em vez de vingança também não vão ter muitas pessoas alegres e sorridentes. E o filme, tipo, pega... Parece que... Sim, o diretor, o roteirista leu e falou, legal, não, vai ter gente alegre e sorridente sim, vai ter o V fritando ovo... Porque não tem jeito, né? O quadrinho, e tem uma liberdade criativa, literária, muito maior do que o cinema, que envolve, antes de mais nada, muito dinheiro, e aí os produtores, eles querem esse retorno. Sim. E aí, não era uma época de internet e tudo, então o boca a boca falava muito, e a crítica importava muito. E não era uma época que a crítica de cinema não era uma crítica que lia quadrinho. E às vezes, como é meio de super-herói, meio de quadrinho, eles esperam essas coisas. De ação, de um final feliz, de um final, tipo, heróico. Entende? Que é o final de V de Vingança. Ele é um final épico, ele é um final glorioso, ele é um final que, entre aspas, feliz, as coisas dão certo, o sacrifício do herói. E V de Vingança não é nada sobre isso. Mas funciona para cinema. Porque é o que as pessoas gostam de ver, é o que as pessoas naquela época esperam. Hoje é o contrário, hoje as pessoas querem algo diferente, porque primeiramente a Marvel saturou pra caramba. É uma fórmula nova, né? E... fórmula pronta. Exato, e aí, tipo... Mas é isso, então o filme ele sofre com... Ele quer adaptar um quadrinho que ele já subverte o gênero, um pouco, começa a subverter. Eu acho que o Alan Moore começa a brincar com o gênero. Ele começa a fazer um pouco diferente, tipo, brincar com um gênero. E o filme, ele esquece essa parte, ele foca numa coisa, subverte mais ideias importantes. Mas antes de continuar falando do filme, que a gente vai ficar transitando entre eles, é legal falar, antes de falar, né? O Nilo falou, eu não sei se vou conseguir ficar muito, porque eu tô usando o Saldo do Céu, mas queria ver vocês falando de Pluto. A gente vai falar de Pluto mais pro meio da live pra frente, Nilo. Obrigado pela participação. E o Nilo também, ó. Até hoje, a crítica não lê quadrinhos, esses malditos. Isso é verdade. Olha, eu concordo. Mas mudou muito, tá? Mudou muito. A academia, nos últimos anos, eles passaram pra uma reestruturação. E aí já melhorou bastante, tanto que tem muitos cineastas que lê quadrinhos sim. Não os quadrinhos que a gente fala de... Quando fala ler quadrinho, no sentido de que lê Marvel e DC. Até porque a gente tem muito no consenso geral que quadrinho ou é mangá ou é Marvel e DC. E esquece que tem muito quadrinho entre esses dois estilos, inclusive quadrinhos japoneses que vão muito além de One Piece, Naruto... E Bleach, Attack on Titan, tem outros mangás diferentes. E tem quadrinhos americanos diferentes. E tem quadrinhos europeus também, com muitas histórias diferentes. Italianos, né? Exato, e por aí vai. Uma linha de detetives. Isso. E por aí vai, exatamente. Por exemplo, rapidinho, tem vídeo aqui no canal falando sobre o filme Tempo, que o M. Night Shyamalan lançou em 2021. E é baseado no quadrinho. É um filme. O filme tem suas críticas, tem o review lá aqui no canal. E ele até que é bem interessante a interpretação do autor, do Shyamalan, pro filme. Ele é até que bem fiel, E aí, tipo, muita gente nem sabia que era um filme. Muita gente fala do filme Azul, a cor mais quente, baseado em quadrinho também. Então... Scott Pilgrim contra o mundo. Que vai ter uma animação fiel pela Netflix, tô muito animado. Tem uma linha bem diferente também dos quadrinhos que a gente convenciona. Exatamente. Então, existe muito quadrinho. Só que na cabeça do consenso geral, quadrinho é super-herói. Quadrinho é super-herói. Quadrinho é mangá, é Naruto, Bleach, One Piece. E coisas parecidas, lógico. E não tem esse espaço para coisas diferentes. Então,
E aí o gênero sofre com isso. Então se lê quadrinhos sim, mas eles não leem o Marvel e DC porque, mano, Batman tem quase 80 anos de história. Não tem como você acompanhar 80 anos de história de Batman. E às vezes em um mesmo ano, tem 3 revistas diferentes do Batman. É impossível, humanamente impossível acompanhar tudo. Mas aí que entra, acho que aquele ponto. Eu acho que pra você fazer uma obra, uma adaptação, cara, eu acho que tem que colocar nas mãos das pessoas certas. Sim, Sabe, que nem, por exemplo, mano, o Henry Cavill. Cara, eu adoro o Henry Cavill porque, pô, ele é o melhor ator do mundo. Ele é um ator, ok, é um bom ator. Mas o que eu gosto é como que ele começa a buscar o herói, sabe? Que nem ele, o herói, entre aspas, né? Que nem Superman. Ele saiu lendo HQ pra caramba pra tentar dar uma interpretação mais viva. The Witcher era a mesma coisa. O The Witcher foi diferente porque ele já era fã. Exatamente, ele já era fã. Inclusive eu sinto boatos que ele vai fazer uma série de Warhammer, mas aí, que ele também já é fã. Mas aí mais pra frente, né? Então, eu acho que você tem que colocar na mão de pessoas certas que tem o valor adequado, sabe? Se você vai dirigir, pô, V de Vingança, cara, dá uma lida, vê o que o autor falou sobre. Mas é que também tem aquele problema, o estúdio às vezes pede uma coisa. A produtora pesa muito. Pesa. O que, por exemplo, o que teve de filme que já mudou 1 bilhão de vezes, porque o produtor falou, mano, eu que tô pagando, eu que mando. E é isso. Ele assiste e fala, não gostei desse final, tá muito confuso, sabe, não vai vender muito. E é isso que eles querem. Eles querem bilheteria de todo. Eles querem que todo filme seja bilheteria de Vingadores Ultimato. Exatamente. Que é a crítica que tá tendo é a crítica que tá tendo do Scorsese com os filmes da Marvel estragaram o cinema. E aí os diretores, os irmãos russos, trollando de volta. Tipo, engraçado, o Scorsese tem um cachorro chamado Oscar, né? Então eu também tenho um cachorro. Bilheteria. E... tem essas alfinetadas. Tem essas alfinetadas. Apesar do filme de Vingança, né, voltando pro nosso foco principal, ele tem seus problemas, mas ele não foi um fracasso de bilheteria. Ele popularizou o V. Ele jogou essa história na cultura pop. Sim. Hoje as pessoas usam máscara do V em manifestação e muito se deve por causa do filme. Sim. Sabe? Inclusive tem uma reportagem muito legal, reportagem não, tipo um documentário do Alan Moore indo numa manifestação na Inglaterra com o pessoal mascarado. É muito boa, eu tenho até que assistir de novo, porque, tipo, aí ele começa a trocar uma ideia com o A gente vai colocar no corte desse vídeo, a gente vai colocar essa cena, esse link, na descrição ou nos comentários fixados, tá? Então, se você tá assistindo o corte, ó, termina de ver esse vídeo, termina de assistir esse vídeo, e aí, vai lá no link, e aí vê essa parte aí pra complementar, dever de casa, hein? E vale muito a pena. É interessante você ver a visão dele de como que a obra dele se tornou. Porque a ideia dele não era que o V fosse uma figura assim... de anonimato. Um exemplo. Na própria HQ, quando tudo termina, vou dar um spoilerzinho aqui, ninguém sabe o que fazer. Tipo, a Inglaterra tá um caos, tá todo mundo perdido. Você vê, tipo, o investigador investiga ele a história inteira, andando assim com as mãos no bolso. Aí aparece uma personagem também muito... Eu não vou lembrar o nome agora deles, mas aparece ela, fala com ele, o que a gente vai fazer, não sei o que, me ajuda, não sei o que, ele... Não sei o que fazer. E essa é a ideia do quadrinho, você terminar ele falando, caramba, o V conseguiu, mas as coisas não estão necessárias, não tá resolvido, sabe? E eu acho isso muito legal. Enquanto no filme, aquela cena da multidão com a máscara, que eu acho que... Inclusive é por causa dessa cena que a máscara, nossa, é um símbolo. Essa cena é muito boa, só que pro quadrinho errado, pro filme errado. Porque dá a imagem que, tipo, o V é um exemplo a ser seguido. Enquanto não, ele não é o exemplo a ser seguido, ele é um terrorista. Ele é um terrorista que o objetivo dele nada mais, nada menos que é vingança. Ele tem discurso muito bem elaborado, ele tem argumentos que ele usa argumentos pra justificar sua crueldade. Mas ele não se vê como uma figura boa, ele não se vê uma figura de heroísmo e muito menos uma figura de exemplo. Ele fala, essa aqui é a minha vingança, eu vou fazer isso porque eu sou isso. Eu sou isso. Aquilo me criou aquilo que o governo que fez me criou e eu sou algo de ódio. Eu sou algo de ódio
que está agora voltando para devorar tudo. E eu falando isso em voz alta, estou pensando na próxima pauta do vídeo, que, mano... Mas enfim, continuando. Ó, até uma das primeiras falas dele, quando ele vai se apresentar pra Eve, é a seguinte, ó, vou ler aqui, hein. Ele pergunta, quem eu sou? Ele fala, eu sou o rei do século XX, sou o bicho-papão, o vilão, a ovelha negra da família. Ele deixa o tempo inteiro, é o nome do primeiro capítulo da HQ, o vilão. Porque ele sabe que o que ele tá fazendo não é o jeito, não é a coisa certa, não é o mais adequado. Enquanto no filme, aquela imagem de todo mundo tirando a máscara, aí um monte de gente quando tira a máscara são pessoas que morreram por causa do regime ao longo da história. Isso tem um peso, assim, de caramba, nossa, todo mundo é o V é a vingança de todo mundo. Não. Então, essa é um negócio assim que machuca o Sr. Moore e eu entendo. Tem até um comentário aqui do Nilo, fala aqui, ó, Alan Moore é a sina de sempre escrever algo e as pessoas tirarem uma interpretação completamente oposta do que ele escreveu. Sim, de certo modo isso então, é verdade. exatamente. O Monstro do Pântano, o quadrinho Pedra Mortal e o começo do V de Vingança, que muita gente não sabe. Mostra aí a capa do V de Vingança, o Pascucci. Ó, essa capa aqui já é a versão colorida, a versão da Vertigo. O V de Vingança, ele não começou na DC Comics, não começou na Vertigo. Na verdade, ele era lançado por de uma outra editora britânica. E na época era lançado em preto e branco. Era preto e branco. E aí, com o selo Vertigo, com a DC Comics, a editora que trouxe o Alan Moore, quando ele estava escrevendo o Monstro do Pântano e tudo, ela ajudou, contribuiu a versão original, muito legal, que a Panini traz isso. Ela ajuda o Alan Moore a finalizar. Ele não foi um projeto que ele foi escrevendo mensalmente. Ele teve muito mais interrupções por conta de outros projetos do... Levou anos pra terminar. Exatamente, porque o quadrinho é curto, mas ele demorou muito tempo. Mas por causa do conteúdo? Não, porque às vezes ele tinha muito projeto paralelo, mano, ele não parava de trabalhar. Ele falou aqui, ó, deixa eu ver, ele falou que começou em 1981, e ele só foi terminar de fato o roteiro em 1988. Então 7 anos escrevendo a história, então não foi algo tão... É algo que ele até critica como que ele pensava no começo. Ele fala, no começo o roteiro é um pouco bobo. Ele comenta também que na história o mundo sofreu uma guerra atômica e a Inglaterra, de certo modo, não foi bombardeada. Porém, várias catástrofes aconteceram, inundações e tudo. Aí ele até fala, na época nós achávamos que ainda dava pra sobrar vida na Terra, hoje a gente sabe que não, se tivesse uma guerra atômica o mundo acabava e pronto, e todo mundo morria. Então, mas é engraçado também ao mesmo tempo ver isso, como do primeiro capítulo até o último capítulo, você vê a evolução da trama, e você ao mesmo tempo vê a evolução da escrita do Alan Moore. É algo até parecido com outros autores que acabaram fazendo isso, que escrevem esses livros, começam a tal pouco, aí por causa dos projetos vai interrompendo, depois volta e tal. Às vezes dá obras maravilhosas, às vezes dá obras fragmentadas e tal, mas o caso do V de Vingança foi isso. Mas é muito legal que a Vertigo, ela lança pela primeira vez o compilado e tal, ajuda o Alan Moore a finalizar. E quando o selo Vertigo é lançado, o Watchmen já acabou, o Watchmen já tinha acabado, o V de Vingança tinha acabado de lançado, aí lança meio tipo com um compilado, essa edição única, meio com o selo Vertigo pela primeira vez, e aí o Alan Moore foi embora. Então o Alan Moore, ele ajuda a criar o selo Vertigo, e antes do selo começar a existir mesmo, ele vai, tchau gente, eu não quero trabalhar com a DC Comics nunca mais na minha vida. Nunca esteve tão errado, mas... Até nesse momento que ele acabou se afastando, porque o Monstro do Pântano foi pra Vertigo, né? Isso. Porque antes, se eu não me engano, antes era um selo normal. Só existia um, exatamente. Aí o Monstro do Pântano foi pra... Inclusive foi ele que criou o Constantine, se eu não tô errado. Ele criou Constantine. Ele criou Constantine, que foi tão popular que aí os personagens, com a autorização do Alan Moore, os caras falaram, gostamos desse personagem, então a gente queria trabalhar isso e tal, a gente tá pensando nisso, o Alan Moore olhou e falou, gostei que vocês estão fazendo aí, fugiu o nome dos caras aqui, eu vou pesquisar aqui, e ele falou, gostei, tem a minha autorização. E é engraçado porque
nessa época ainda respeitavam ele, né? Porque. Os autores que nem respeitavam. aqui, Os autores respeitavam. há pouco Ah, tempo foi lançado antes de Watchmen. nossa, Cara, ele nunca autorizaria um negócio desse. Eu não tô criticando, eu não sei se é bom ou ruim. Mas por tudo que ele já falou em entrevista e tudo, ele nunca ia querer, tipo, não, Watchmen é aquilo, não precisa estender mais, não precisa, não faz crossover com o universo DC, não faz isso não. Teve, né, até o arco, né, o relógio do juízo final, mas ele, tipo, é porque o que acontece é que, infelizmente, ele não tem o direito dos personagens, né, sim. que nem a maioria dos autores da época, o direito era da editora. Então, os personagens que ele criou não eram dele, né. E o que é curioso sobre o Watchmen, uma pequena curiosidade, é que não era pra ele ter criado novos personagens. Era pra ter usado personagens de uma editora que foi comprada pela DC. Que aí tinha personagens como o Questão, né, que acabou virando o Chá, o Capitão Átomo, que é popular, a gente teve animações, tinha quadrinho dele no Brasil, era pra ser o Dr. Manhattan, entre vários outros, né, que ele acabou adaptando, fazendo a versão dele, né, pra não usar os mesmos personagens. O Besouro Azul, acho que ele é pra ser o Coruja. Mas Sim. enfim, isso Enfim, isso é pra um outro vídeo. Mas é legal que. É, exatamente, assim como o próprio Hellblazer aqui. Mas quem criou aqui o Hellblazer. Cadê aqui? Foi o. Ó, é considerado como criadores do Constantine, né? Do. Hellblazer é outra história, mas o Constantine, né? Foi o Alan Moore, Stephen Bissette e o John Tobley. Tobley Ben. Nossa, os nomes complicadinhos. Já o quadrinho Hellblazer, já aí é outra história com o Jamie Delano e tal. Mas com o criador do personagem. E é muito engraçado com a origem dele nesse caso, que era um personagem que tava sempre todo quadrinho, o artista tava brincando com alguém sempre lá. E aí ele perguntou e tal, pá, e aí inseriu ele na história. E aí o Alan Moore ainda disse que ele conheceu um Constantine na vida real. Caraca, tem essa história. É muito legal, mas fica pra um outro vídeo. Voltando pro V de Vingança. É, exatamente. Então, o V de Vingança tem esse papel. E aí, V de Vingança, Monstro do Pântano, Piada Mortal, Watchmen. E aí o Frank Miller fazendo Cavaleiro das Trevas, Ano 1, ajudando a Marvel também com Daredevil. Começou a criar uma linha de quadrinhos, no geral, não só de super-herói, mas de quadrinhos, dark. São com personagens sombrios, com dilemas sombrios, com discussões e tal. Coisa muito mais dark. O problema, e é o que o Nilo falou, que é a sina dele, das pessoas interpretarem as coisas dele errado, é que as pessoas entenderam que a moda de hoje não é aquela coisa escrachada dos anos 50. Tampão! Não, agora a coisa é dark. As pessoas querem ver violência, as pessoas querem ver palavrão, as pessoas querem ver sangue. Problemas, assim, Não. As pessoas querem ver cenas de sexo. E aí o que teve quadrinho depois com essas coisas, mas não teve o que você acabou de falar, com dilemas éticos, com discussões, esse tipo de... várias discussões políticas, discussões do correto e errado, mesmo que uma ação seja correto, até que o quão correto ela é, então colocar um mundo cinza. Um mundo cinza, com personagens cinzas, e que eles não são bons e maus, eles são algo muito mais complexo, porque as pessoas são isso. E aí o que teve de quadrinho logo depois, nos anos 90, de tudo muito absurdamente dark, e no sentido de vamos colocar violência, vamos colocar sexo, vamos colocar aquilo e tal, é a cena do Alan Moore e do Frank Miller que ajudaram a criar. E o Nilo até falou aqui agora, engraçado que o Alan Moore e o Frank Miller são dois responsáveis pelo respeito que há sobre os quadrinhos hoje, mas eu considero os dois como figuras completamente opostas. Ah, sim, completamente, né? Até porque até em questão política, né? O Frank Miller, ele é muito mais pra direita e o Alan Moore é totalmente de esquerda. Então, sim. Mas mesmo assim, independente do seu ponto de vista ideológico, são histórias que valem a pena ser lidas. A crítica é válida pros outros. O de direita, ele critica, mas enfim. Exatamente. Mas é engraçado, eles... V de vingança. Mas... É engraçado como eles têm esses questionamentos políticos e tal. O V de Vingança é um quadrinho muito político. O filme potencializa isso também, com uma visão diferente. Uma visão política diferente. O filme
até as próprias analogias, né? O líder, ele não é mais o Adam Susan, é o Adam Sutler, para lembrar Hitler. Tem todas aquelas... o partido, ele usa imagens, na HQ, se eu não me engano, são verde a bandeira do partido. Não, lá é preto e vermelho. Com a bola vermelha. Para lembrar o olho do Hitler, que fez vários discursos sobre efeito de drogas. Então, algumas mudanças bem significativas aconteceram. Sim. Né, para criar uma imagem ainda mais no filme, que acaba não se sustentando tão bem ao longo do filme. Exatamente. Aquele Faustão lá engraçado, cara. Essas coisas aí. O filme é bom, o filme é muito bom, mas tem esses problemas quando você pensa no material original. HQ, sabe? Se você vê o filme, que nem eu primeiro vi o filme, gostei, mas logo em seguida, quando eu li a HQ, eu falei, caramba, é muito mais. O filme é só a pontinha do iceberg. Literalmente. Quando você lê a HQ, nossa... Apesar de que o filme ele popularizou muito, mas no quadrinho tem um peso muito maior da cena, ideias são a prova de balas. Porque assim, no filme, ele é legal, a cena é épica, é legal, mas no quadrinho, aquilo ali tem um significado que, na minha opinião, é muito mais épico, muito mais impactante, muito mais chocante. E aí você tipo... Eu concordo. Caralho. E o Nilo falando aqui, ó. O cinema americano sempre será mais... sendo sutil, né? Sendo sutil. É porque ele não se aprofunda muito. Não, mas é verdade, porque dando uns spoilerzinhos. No filme, eles metem bala nele, ele sai matando todo mundo e depois ele tira uma placa de aço daqui, joga no chão e beleza, mas tomou um... Sim, estou quase morrendo aqui, mas eu vou aguentar. Na HQ é o contrário, ele se deixa morrer. Porque é o sacrifício. O cara atira nele e ele deixa. A ideia dele realmente era morrer. Por quê? Tanto que já tinha o funeral dele meio que pronto, né, na cena do trem, que é muito parecida com a do filme. Porque, ele já tinha feito o que ele tinha pra fazer. A ideia dele era essa. A ideia dele de morrer era no sentido de que eu estou disposto a morrer pela minha causa, pela minha ideia, e isso é a prova de bala, porque a minha convicção, a minha determinação é superior ao medo de morrer. Porque o medo de morrer é o medo da bala. O medo da bala... Se você tem medo da bala, então a bala pode matar a ideia. Mas se você tem determinação e acredita na sua ideia fielmente, a sua ideia é a prova de balas. Nada é capaz. Assim, pelo menos foi assim que eu interpretei. E falei, ele concordo. Dispostíssimo a, nada irá abalar a ideia. Nada irá abalar a causa. Porque se ele quisesse, a gente sabe, o cara nem tinha sacado a arma. O V, ele é um super soldado, de certo modo, pelos experimentos que ele passou. Então, ele nunca seria atingido. E o sacrifício dele na HQ é incrível, sabe? É muito sofisticado, é muito bem feito. Até porque também, ele sabe que ele é o vilão, e ele sabe que depois daquilo ali, ele será um personagem vazio. Ele sabe que ficará vazio. E ele sabe que a coisa que ele mais queria fazer era essa vingança. E depois disso não tinha mais o arco dele não ia mais acontecer. Não tinha mais o que fazer. O foco dele, a única coisa que alimentava era aquilo. Então ele sabia que não tinha nada a perder. Não tinha nada. Se eu falhasse, falhei. Mas eu entreguei tudo e minha ideia tá aqui. Mas a minha determinação vai ser 100% nisso. Mas ele tava ciente de que, mano, eu não preciso pensar no amanhã. Não, é verdade. É até aquele arco, né, dele torturando a Ivy. Pra Ivy acordar, né, ela ter a ressurreição dela. E é muito poético, porque a ressurreição do V foi no fogo. E a dela foi na água. Quando ela se liberta, ela toma uma chuva. E tanto que na HQ, no final, ela tá vestindo a roupa do V pra... Não lembro pra quem que ela vai... Que ela leva pra Galeria das Sombras, mas é isso, sabe? Que isso, infelizmente, o filme não soube trabalhar tão... Nossa, não. A personagem ali, coitada, ela sofre muito. Ela sofre muito, mas o final, o peso dela ficou tipo... Não.
É o que ela fala. Estraga toda a função dela no final, porque ela fala, não, podia ser minha mãe, podia ser meu pai, podia ser você, podia ser fulano. E não, amiga, você. Não. Não é bem isso. Não é isso. Até tem uma cena na HQ que lembra, né? Que essa cena me deixou em choque, porque eu lendo, aí mostra ela tirando a máscara dele e aparece o rosto. Eu fiquei, que é isso? Aí eu continuei lendo, aí mostra outro rosto. E aí quando ele morre, ela fica pensando, e se eu tirasse a máscara dele? E se fosse meu pai? Aí se fosse eu mesma? É incrível esse lado. Mas não é essa questão assim de, tipo, todos somos o V. É exatamente, que o filme passa isso. O dela é o tipo, a dúvida só de a ideia do V foi tão forte que impregnou, porque ideias, as pessoas, eu gosto de pensar que a ideia, conceito de palavras e tal, ideias, é que nem um vírus. Você falou, ele se impregna no seu consciente, na sua cabeça. Mesmo que você saiba que aquilo ali é uma mentira, ela ainda está na sua cabeça, ela ainda tá batendo assim na sua portinha e falando, oi, você sabe que é uma mentira, mesmo que você sabe que é uma mentira, ela está lá. Ela está lá. E quando uma ideia entra, no organismo, entra na sua cabeça, nada vai fazer ela sair. Nada. Por isso que a ideia são provas de bala, porque ela impregna aqui de um jeito que uma ideia muito bem contada, muito determinada, ela não sai da sua cabeça. Ela não tem o que se fazer, mesmo que você saiba que é mentira. Ela vai ficar batendo na sua porta. E aí com essa cena dela falando podia ser qualquer um, estraga parte disso, na minha opinião. Porque no quadrinho tem um conceito diferente. No que ela se questiona disso, de que essa ideia pode me consumir e eu ser um outro V. Eu entendi assim, tipo, eu poderia ser ele. Porque eu tô começando a entender o lado dele e tal. E não de que ele é um herói, ele é um martír. E podia ser qualquer um que podia fazer isso porque ele é um herói. Não. A ideia da causa dele, porque eu sei o que ele passou e eu passei por isso, mas eu tenho uma visão diferente ao mesmo tempo. Que é porque ela nasceu na chuva. É incrível, sabe? É incrível. É incrível como um quadrinho tão fininho, tem tanto conteúdo. Tão fininho, tem umas 300 páginas, né? Deixa eu ver aqui. É menos de 300 páginas, 260 mais ou menos. E passa uma ideia muito forte, mostra assim, por que Alan Moore é um roteirista tão relevante? Por que ele revolucionou o mundo dos quadrinhos e por que ainda vale muito a pena ler todas as obras dele, sabe? Sim. Agora ele só lança obras independentes, se eu não me engano eu tinha ouvido que ele tinha se aposentado. Ele lançou do Inferno, né? Não sei se ele vai lançar mais alguma coisa. Nossa, o Inferno é bom, hein? O Inferno é bom. Eu não vi ainda. Grossão, assim, ó. É coisa pra caramba. Mas é um roteirista assim e, pô, vale a pena ser lido. Por isso que eu falo com tranquilidade, é meu favorito. Ele não é meu favorito, mas ele com certeza está nos meus favoritos. Sim. Eu vou mais pelo Neil Gaiman, mas é por outros motivos. Ah, sim. Também é tipo, bom. Tá brigado, entendeu? Tipo, não é qualquer um. E aí pessoal, lembrando que esse recorte é apenas um pequeno trecho da live do Papeando. Todo o vídeo do Papeando você consegue conferir na descrição do vídeo, beleza? Não se esqueça, curta o vídeo, assina o canal, aperta no sininho para receber notificações e até mais pessoal.